Graças a Deus que nos dá a oportunidade, mais uma noite, estar na presença de Deus para fazer menção de sua palavra. Eu quero aqui falar um pouco sobre o livro de Apocalipse. No seu capítulo 22, a partir do primeiro versículo e o segundo versículo, que diz assim: E mostrou-me o rio puro de água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da praça, e de um lado e do outro rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas das árvores são para a saúde das nações. Graças a Deus, irmãos, que nos dá a oportunidade de mais uma vez estar na presença de Deus para aprender mais um pouquinho da palavra de Deus. O capítulo 22, versículo 2 do livro de Apocalipse, ele faz menção sobre a árvore da vida que produz 12 frutos, dando seus frutos de mês em mês, e as folhas das árvores serão saúde para as nações. O plano original de Deus, quando nós abrimos a palavra de Deus lá no livro de Gênesis, nós encontramos um Deus carinhoso pela qual este Deus havia posto o homem no jardim do Éden, para que ele pudesse estar ali lavrando, cuidando dos animais, cuidando das coisas pelas quais Deus já havia formado. Haja visto que Deus, na sua formação de todas as coisas pelas quais Deus fez, ele simplesmente olhava e dizia: haja. E quando Deus ele falava haja, simplesmente aquilo pela qual Deus queria que acontecesse aparecia. Deus, ele como soberano de todas as coisas, a Bíblia vai ensinar de que a terra no princípio, quando Deus cria céus e terra, a terra ela era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Logo no princípio, então, no primeiro capítulo e no versículo 2 do livro de Gênesis, nós já vemos aqui a palavra de Deus nos falando a respeito da Trindade, aonde no princípio Deus cria céus e terra. Sendo a terra sem forma e sem vazia, a Bíblia diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz. Então Deus faz separação entre luz e trevas, entre o dia e a noite. E Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou de noite. E foi a tarde e a manhã do dia primeiro. E disse Deus então: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre águas que estavam no mar e as outras águas que estavam no rio. E chamou Deus a expansão dos céus, e foi a tarde da manhã do dia seguinte.
E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus, no lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. E chamou Deus a porção seca de terra. E ao ajuntamento das águas chamou de mares, e viu Deus que isso era bom. Disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvores frutíferas que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela e sobre a terra, e assim foi. E a terra produziu erva, e a erva dando semente conforme a sua espécie, árvores frutíferas, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite, e seja eles para sinais, e para tempos determinados, e para dias e anos. Isso aqui é muito interessante, o primeiro capítulo do versículo 14 do livro de Gênesis, quando ele vai falar assim, que haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. É porque na época dos judeus, os dias deles eram contados pela noite e pelo amanhecer. Não era como nós contamos hoje um dia de 24 horas. Ali existia 12 horas no dia, pela qual era o dia da manhã, e 12 horas do dia, que seria o dia da noite. E isso servia para que eles pudessem ter relação sobre o que eles deveriam plantar na época, para que eles pudessem ter consciência daquilo que a qual eles estavam realizando. Então eles, através da lua, através do sol, eles conseguiam se colocar e ter noção do que eles estavam fazendo. E a Bíblia diz: e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, que é o sol, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas e a lua. E Deus pôs o nome na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, para fazer separação entre luz e trevas. E viu Deus que era bom, e foi a tarde de amanhã do 4º dia. E disse Deus: produzam águas abundantemente, répteis viventes que voem sobre as aves. E Deus criou grandes baleias, todos os répteis de alma vivente, que as águas abundantemente produziam conforme a sua espécie. E toda ave de asas conforme a sua espécie, viu Deus que era bom. E Deus o abençoou, dizendo: frutificai, multiplicai-vos e enchei as águas nos mares, e as aves as multiplicam na terra. E foi a tarde e a manhã do dia 5º. E disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado, répteis, feras da terra conforme a sua espécie, e assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, o gado conforme a sua espécie, e todo o animal da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Preste atenção nisso aqui que a Bíblia está falando.
E foi a tarde e a manhã do dia quinto, e disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie. Então, amados em Cristo Jesus, aqui eu quero explicar algo que é muito interessante para que vocês possam compreender. O homem, o ser humano, ele é formado de corpo, alma e espírito. O que é o espírito? O espírito é a sua porção de separação que você tem em comunhão com Deus. Agora, o que é a alma? A alma são os seus anseios, as suas vontades, os seus desejos. A Bíblia diz que os olhos são a janela da alma. Então, pelos olhos, nós conseguimos ver tudo que é agradável, e isso tudo faz parte da alma. Por isso, os animais, eles foram feitos alma vivente. Por exemplo, pega um animal aí, um cachorro, dá-lhe uma pancada nele para você ver, ele vai gritar e vai sentir dor. Do mesmo jeito que nós. Se nós nos machucarmos, também sentiremos dor. Isso aí é a área da alma. Dores, sentimentos. E existe uma grande confusão no mundo evangélico hoje, porque nós estamos vivendo uma época em que os crentes deixaram de serem crentes espirituais e passaram a serem crentes voltadas às emoções carnais. Quer que eu te dou alguns exemplos? Por exemplo, a palavra de Deus, ela é ensinada e ela nos ensina através das Sagradas Escrituras a forma com que ela deve ser ministrada. Jesus ensinou por várias vezes através de parábolas. Parábola eram as coisas do cotidiano do ser humano, para que eles pudessem ter uma percepção mais lógica da verdade que havia por trás da palavra, para chamar a atenção do povo. Então Jesus, ele tinha um modo de explicar através das parábolas. Mas o que nós temos visto hoje no mundo nosso, que é o mundo evangélico, é de que as pessoas estão usando dos púlpitos, ou até mesmo das igrejas, estão fazendo simplesmente da casa de Deus de picadeiros, de palanques. Quando se abre aí a época em que entra a época da política, chove de vereadores e de prefeitos que vão até a sua igreja. E você, como homem de Deus, que não deveria deixá-los subir em cima do púlpito da sua igreja, você abre a sua igreja para eles falarem lorotas e mentiras. Porque nós sabemos que a maioria deles vão só falar coisas e não irão cumprir com aquilo que eles dizem que iriam fazer. Não sou contra a quem está na política, mas a verdade é de que há inúmeras pessoas que usam da política para o seu bem material, para fazerem a sua própria casa. Elas não estão preocupada com a sociedade que está ao seu redor. Você quer ter prova disso? Só para que você possa entender, quando há aí na Câmara dos Vereadores algum projeto para ser votado, existe muitas vezes confusão entre os vereadores. E certos tipos de projetos não são passados por quê? Por causa da rivalidade que existe entre esses vereadores e, por sua vez, da oposição que está contra o prefeito, que está sendo o mesmo
que está à frente do trabalho para dirigir e cuidar da cidade pela qual ele se tornou um prefeito. Mas a Bíblia nos ensina aqui que os animais eles foram feitos alma vivente. E se eles foram feitos alma vivente, eles então têm percepção das coisas que estão ao nosso redor. Por exemplo, o mundo espiritual e tenebroso, que muitas vezes nós não conseguimos ver, os animais eles veem. Ah, irmão Rodrigo, você está falando heresia. Não, não é heresia. A Bíblia diz que Balaque ele chama Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Então ele monta sobre a sua jumenta. E de repente, de longe, a jumenta ela enxerga um anjo com uma espada desembainhada. Só que o profeta estava em cima da jumenta e ele não conseguiu ver. E a jumenta, então, ele vai passar com o profeta e arranha a perna do profeta. E o profeta fica tão irado que bate tanto naquela jumenta. Então Deus abre a boca da jumenta para falar com ele. Aí então ele percebe que na frente havia um anjo. Este anjo estava ali simplesmente para quê? Para orientar a Balaão a não prosseguir com essa estratégia de amaldiçoar os israelitas. Porque só receberia a maldição se fosse por boca de profeta. Agora no capítulo 1, versículo 26 diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou. Então diz a Bíblia que Deus ele diz aqui, façamos. A palavra façamos está no plural. Então não foi somente Deus que fez o homem e a mulher, mas foi Deus Pai, Deus Filho e Deus o Espírito Santo. E quando ele cria o homem e a mulher no jardim, a Bíblia diz que Deus abençoou e lhe disse: frutificai-vos e multiplicai e enchei a terra, e sujeitai-a e dominai-a sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então Deus ele cria o homem e a mulher naquele dia. E quando chega o sétimo dia, Deus ele descansa de toda a sua criação, que seria o sétimo dia, que para os judeus é o dia de sábado. Porque a Bíblia diz o seguinte, que naqueles dias em que Deus criou o homem e a terra, não produzia chuva como nos dias de hoje. Não havia chuva nenhuma. A Bíblia ela diz que brotava do chão como que se fosse um vapor. E esse vapor ele regava as plantas pelas raízes. Porém não subia à terra. Ela apenas regava toda a face da terra, mas por baixo. E formou Deus o homem do pó da terra e sopra sobre as suas narinas o fôlego de vida. E o homem então foi feito alma vivente. Então Deus ele vai plantar um jardim chamado Jardim do Éden ao oriente. E pôs ali o homem que tinha formado.
E fez Deus então brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida do meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então eu aprendo aqui com a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 9, que existiam dois tipos de árvores no jardim do Éden, que era a árvore da vida, que estava no meio do jardim, e a árvore do conhecimento entre o bem e o mal. Então diz a palavra de Deus que chegou um dia que Deus, ele então vai dar o livre-arbítrio para o ser humano de estar ali no Éden. Mas Deus, ele vai dizer para o homem as seguintes palavras, que eles deveriam passear no jardim, andar no jardim, mas só que eles não poderiam tocar nessas árvores. A Bíblia diz assim: e tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavar e para o guardar. E ordenou Deus ao homem, dizendo: da árvore dos jardins comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então preste atenção que Deus disse para o homem que ele não deveria comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore estava lá, mas existia outra árvore, que era a árvore da vida. Então diz a palavra de Deus que, de repente, lá no Éden aparece Satanás. Satanás, por sua vez, ele vai usar o corpo da serpente para indagar a Eva. E quando a serpente ela vai indagar a Eva, ela vai dizer assim: ora, a serpente era a mais astuta de todas as animalhas do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, a serpente dizendo à mulher. A serpente estava aqui incorporada do próprio Satanás. Aí as pessoas dizem aí que o inimigo não pode entrar em um animal. Pode sim, tem que tomar cuidado, hein? O diabo, ele é um ser espiritual. E pelos animais eles serem alma vivente, o diabo ele pode entrar sim. Cuidado. Cuidado, hein? Então diz a palavra que a serpente vai dizer para ela assim: o Senhor Deus tinha feito e estava, e disse à mulher, assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim, ele está falando para a mulher. Então disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem dela tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente vocês não vão morrer. Isso aí é uma mentira, Deus disse mentira para vocês. Pode tocar, pode comer, pode se lambuzar, de que o que Deus disse para vocês, isso aí é uma mentira. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e vocês serão como Deus,
sabendo entre o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejada para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que eles estavam nus, e coseram folhas de figueiras, e fizeram para si aventais. Então Deus havia dito que eles não deveriam tocar na árvore. Mas eles tocaram na árvore do conhecimento entre o bem e o mal. Deus disse para ele que no dia em que eles tocassem, eles iriam morrer. Mas acabou que Eva deu ouvido à serpente e acabou tocando no fruto proibido, e por consequência ela acabou dando para o seu marido. E quando ambos comeram, eles chegaram à conclusão que eles estavam nus, pelados, sem nenhuma cobertura de roupa sobre os seus corpos. Aqui entra a maldade no homem dentro do Éden. Quando Deus criou o homem e a mulher eles andavam nus. Não havia maldade alguma dentro do coração ou na mente do homem. Mas só que Deus deu uma condição para o homem, que de todas as árvores, de tudo quanto é tipo de coisas que estavam no Éden, eles poderiam se alimentar, mas deveriam se guardar dessas árvores, que é a árvore da vida que está no meio do jardim e da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então diz a palavra que Eva ela vai pegar da árvore do conhecimento do bem e do mal e vai comer. E quando eles comeram, eles viram que ambos estavam nus. Então eles coseram folhas de figueiras para tamparem as suas partes sexuais. Por exemplo, o homem tocou, ele tampou o seu pênis. A mulher, por sua vez, tampou a sua parte íntimas. E assim se fez. Mas só que é muito interessante a palavra de Deus, que ela nos ensina, e é muito legal isso aqui, porque isso aqui não foi quebrado não, irmãos. Até hoje Deus ainda vem falar com o homem. Então, ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. A primeira coisa que eu aprendo de que quando um homem e uma mulher peca contra Deus, ele quer se esconder. Muitas vezes eles abandonam a casa de Deus. Eles irão colocar culpa em A e B em C. E por consequência abandonarão a casa de Deus. Esta é a reação do homem e da mulher quando pecam contra Deus. Então a Bíblia diz que clamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? Deus dizia: Adão, Adão, onde estás? Só que Deus, ele é onisciente. Deus, ele é onipresente e Deus, ele é onipotente. Deus já sabia o que o homem havia feito no Éden, mas Deus queria ouvir da boca deles o que eles haviam cometido. Então, meu amado em Cristo Jesus,
Deus, ele sabe o que você fez. Deus, ele sabe a forma com que está a sua vida hoje. O motivo pela qual a sua vida tomou este rumo. Deus sabe de tudo. Não há nada oculto diante dos olhos de Deus, em que um dia não há de ser revelado. Mas boa coisa é nós já fazermos a revelação ainda em vida aqui na terra. Porque se nós chegarmos diante do trono de Deus com esses pecados ocultos e escondidos, simplesmente nós iremos ouvir de Jesus: eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Ah, irmão Rodrigo, mas eu já confessei o meu pecado para Deus. Glória a Deus. É isso que você tem que fazer mesmo. Confessa para Deus. Confessa para homem não, porque o homem, ele é terrível. O que você confessa hoje para o homem aqui na cidade de Olinto, Noronha, no dia de amanhã, todas as cidades na circunvizinhança estão sabendo sobre a tua vida. Então entra no teu quarto, no teu aposento, fecha a porta sobre você e fale com Deus, porque Ele é poderoso e justo para te perdoar, porque Ele ainda é advogado, mas vai chegar um dia em que Ele se tornará juiz, e quando Ele se tornar juiz, o bicho vai pegar. Enquanto ele ainda é advogado, nós estamos em paz. Mas no dia em que Jesus se tornar juiz, meu irmão, a coisa vai ficar feia para muitos homens de Deus que estão à frente de vários ministérios, que estão aí usufruindo da lã, da gordura, da pele das ovelhas. Simplesmente estão dirigindo igreja visando o lado financeiro. Lembra de que Deus censurou uma igreja no livro de Apocalipse porque ela disse: rica estou e de nada tenho falta? Jesus ele vai dizer para ela que ela era miserável, pobre, cega e nua. E ainda vai aconselhar ela de que compre colírio para que ungisse os seus olhos para que pudesse ver. É triste, irmãos, mas é uma realidade. Então diz a palavra de Deus, e ele disse, o homem a Deus: eu ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E disse Deus: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comeste? Deus ele vai falar para o homem. Aí o homem, isso aqui é coisa mais natural que acontece. Muitas vezes, através dos veículos de comunicação, hoje nós temos livre acesso a várias pessoas. E se existe uma coisa em que o ser humano ele é muito perceptível nessa área, é de tentar jogar a culpa no próximo, dizer que o problema está no irmão, em outra pessoa. Então, quando Deus disse para Adão: quem foi que te disse que você está nu? Você por acaso comeu da árvore que te disse que não deveria comer? Então Adão disse: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Adão ele quis tirar a responsabilidade dos seus ombros e jogar sobre a sua mulher. Olha para vocês verem. E disse Deus à mulher: por que fizeste isto, mulher? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então a mulher ela vai tirar a responsabilidade sobre os seus ombros e vai jogar na serpente. Então o Senhor disse à serpente:
portanto fizeste isto, maldita será mais que toda a fera, e a mais de que todos os animais do campo. E sobre o teu ventre andarás, e o pó comerás todos os dias da tua vida. E eu porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente dela, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás ao calcanhar. Isso aqui é muito normal, irmão. Isso aqui foi uma maldição que Deus lançou sobre a serpente. De que ela então passaria a rastejar e que o pó da terra seria para ela de alimento. E que o homem feriria a cabeça dela para matar ela, e ela feriria o homem ao calcanhar. Vocês podem ver aí que a maior das probabilidades de um homem ser atacado por uma serpente é na região que vai do joelho até o pé. É uma realidade isso. Então diz Deus, então assim, e a mulher disse, eu vou multiplicar grandemente a tua dor e a tua conceição. Quando der à luz a filhos, o teu desejo será para teu marido e ele te dominará. Então Deus ele vai lançar a maldição sobre a mulher também, dizendo para ela que ela haveria de ter dores, constantemente muitas dores ao dar à luz. E que o desejo dela seria agora para o próprio marido. Então disse Deus a Adão, porquanto deste ouvidos à tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo que não deverias comer dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos, cardos também te produzirás, e comerás a erva do campo, e no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque foste formado da terra, porquanto tu és pó, e ao pó tu tornarás. Então Deus vai lançar a maldição sobre o homem. Que agora o homem deveria trabalhar, ó. Porque a terra, então, desde então, ela não produzia espinho e nem abrolhos. Não havia nada dessas coisas ruins que existe hoje nas plantações. Mas por causa da queda do homem, Deus criou isso para que o homem tivesse, então, de que lavrar a terra para produzir alimento, para que o mesmo pudesse se alimentar. E do suor do rosto ele deveria trazer alimento para a sua casa. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porque Eva era a mãe de todos os viventes. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo bem e o mal. Ora, para que não entenda a sua mão, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Preste atenção nisso aqui. É Deus dizendo. Deus ele diz assim, eis que o homem é como um de nós. Então quando o homem ele tomou da árvore do bem e do mal, ele passou a ser semelhante a Deus, tendo discernimento entre o bem e o mal. Mas Deus diz assim, para que não estenda a sua mão e também coma da árvore da vida
e coma e viva eternamente, o Senhor Deus pôs e lançou fora do jardim do Éden, para lavar a terra de que fora tomada. E havendo lançado o homem para fora do jardim, Deus ele vai colocar querubins, que eram anjos, ao oriente do jardim do Éden, com uma espada inflamada, que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Vou te explicar aqui melhor. O homem ele passou a ter conhecimento entre o bem e o mal no momento em que Satanás entrou na serpente e enganou Eva, e ela tomou do fruto e deu para o seu marido. Então abriu a sua mente e eles tiveram discernimento entre o bem e o mal. Isso eles não tinham nenhum tipo de percepção. Tanto é que eles andavam nus no jardim. Eles comiam de tudo quanto é tipo de árvore, não faria mal nenhum para eles. Mas no momento em que eles tocaram na árvore, que dava o conhecimento entre o bem e o mal, abriram-se os seus olhos e a sua mente, e eles perceberam que estavam nus. Mas Deus já sabia. Então Deus veio e lançou a maldição sobre eles. E uma das maldições que Deus lançou sobre a serpente foi a de que, da semente da mulher, Deus levantaria aquele que esmagaria a sua cabeça. O que quer dizer isso, da semente da mulher? É de que um dia Deus haveria de enviar alguém que nasceria do ventre de uma mulher para esmagar a cabeça de Satanás, que é a antiga serpente que estava no Éden. Mas só que lá também existia a árvore da vida. E se o homem tocasse nesta árvore, todos os homens da terra seriam imortais. Eles não iriam morrer. Eles teriam direito da imortalidade. A morte não os alcançaria. Então o que Deus fez? Deus ele vai enviar anjos do céu, por nome de querubins, com espadas inflamáveis, para guardar essa árvore, para que ninguém pudesse tocar nela. Porque no dia em que o homem tocar nela, o homem seria imortal. Então vamos deixar agora o livro de Gênesis e vamos voltar lá para o livro de Apocalipse, para nós concluirmos essa mensagem aqui. Então o homem, por sua vez, ele não tocou na árvore da vida. Livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 2. E no meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produzem 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas das árvores são saúde para as nações. Irmão Rodrigo, mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer de que quando Jesus Cristo ele vai morrer na cruz do Calvário em prol dos nossos pecados, ali ele vai esmagar a cabeça da serpente, que era Satanás. Jesus ele vai triunfar sobre ela. Até no dia em que Jesus ele morreu, Satanás ele tinha o livre arbítrio de ir até o trono de Deus e acusar ao ser humano. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Jó, você vai ver que ele ia entre os filhos de Deus, que eram os anjos,
e ele acusava eles diante do altar de Deus. Mas quando Jesus Cristo ele morre e ressuscita, então ele pisa na cabeça da serpente, que é a Satanás. E é muito interessante isso aqui, porque quando nós estamos relacionando já ao capítulo 21 do livro de Apocalipse, já está falando sobre novos céus e nova terra. Então, como Deus lá no Éden, ele colocou querubins para guardar a árvore da vida, porque a árvore da vida, se o homem comesse, o homem seria o quê? Imortal. E um dia, nós também seremos imortal. Porque a Bíblia diz que é necessário do que aquilo... Vou ler aí para os irmãos entender. Lá no livro de 1 Coríntios, no seu capítulo 15, diz assim: preste atenção aqui. Capítulo 15, versículo 45. Assim está também escrito: o primeiro homem Adão, ele foi feito que alma vivente. O último Adão, que é Jesus Cristo, ele foi feito espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o natural, e depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem é o Senhor do céu, que é Jesus. Qual é o terreno? Tais são também os terrestres. E qual os celestiais? Tais também são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmão, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Por que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus? Porque a carne e o sangue, no sangue está a vida. E o homem ele foi feito carne, o homem foi feito alma e espírito. Então, quando o homem morre, a sua carne ele vai para o sepulcro. A sua alma ele vai para um lugar, ou seja, para o Hades ou para o seio de Abraão. Mas o espírito volta a Deus a quem o deu. E a Bíblia aqui vai dizer no capítulo 15, versículo 51 assim: eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Aqui ele está falando a respeito do arrebatamento da igreja. Que pode ser de que algum de nós não iremos morrer pela morte, mas que seremos transformados pelo arrebatamento. No momento, num abrir e fechar de olho, ante a última trombeta. Preste atenção aqui. Se a Bíblia está falando que será ante a última trombeta, quando você abre o livro de Apocalipse, você vai ver 7 trombetas sendo soada. Então a Bíblia diz que ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. O que vai acontecer aqui? Quando der o dia do soar da última trombeta, está escrito lá no livro de Apocalipse, Jesus Cristo ele vai voltar.
Os mortos que morreram, eles vão ressuscitar primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados em um corpo glorificado. Não vai ser esse corpo carnal aqui, não. Vai ser um corpo glorificado como Adão e Eva tinham antes de pecar no jardim do Éden. Como está escrito, se por um homem, como está escrito, pelo primeiro homem Adão foi feito alma vivente, o último Adão foi feito espírito vivificante. Se o pecado entrou pelo primeiro homem Adão, o pecado da humanidade deveria sair pelo segundo Adão, que é Jesus. E foi isso que Jesus Cristo fez. Para que nós tivéssemos direito de entrarmos no reino dos céus. Através da sua morte, na cruz do Calvário, aonde ele esmaga a cabeça da serpente. Então a Bíblia vai dizer assim: porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. O que é isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é incorruptível se revestir da incorruptibilidade, isto é, mortal, se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está, inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas a graça de Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho do Senhor não é vão. Então, amados em Cristo Jesus, quando Jesus Cristo aparecer para arrebatar a igreja, o nosso corpo vai ser transformado em um outro corpo, corpo glorificado. Não será o mesmo corpo que nós temos aqui, que sentimos dor, que ficamos doentes. Não. Por isso que Deus colocou querubins no Éden para guardar a árvore da vida. Sabe por quê? Porque quando nós estivermos lá no céu, capítulo 21 do livro de Apocalipse, está escrito assim. Olha para você ver. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estarão com eles, e será o seu Deus. Quer uma promessa para a sua vida, para que você possa ficar firme diante de Deus? Apocalipse 21, versículo 4, está escrito assim. Olha aqui. Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas.
E o que está sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse mais: Está tudo cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o princípio e o fim. E a quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. E quem vencer, herdará todas essas coisas. E eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Mas só que existe uma relação aqui embaixo. Cuidado para você não estar relacionado a esses, porque esses vão ficar de fora. Escute aqui, capítulo 21, versículo 8. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, quando você morre aqui, ainda não é o final. Você ainda será julgado. E depois que você ser julgado, depois que você morreu aqui, aí, se você achar digno, você estará vivendo juntamente com Cristo no novo céus e nova terra. A Bíblia diz que ele vai enxugar dos seus olhos todas as tuas lágrimas. Ali não haverá dor, tristeza, rancor, nem ódio. Não existirá mais nada disso. Mas para aqueles que estão na práticas, que são tímidos, incrédulos, abomináveis, homicidas, fornicadores, feiticeiros, idólatras, mentirosos, a sua parte será o lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Por que segunda morte? Porque pode ser que amanhã ou daqui a um instante nós morremos e vamos para o túmulo. Mas só que um dia existirá um lugar chamado Trono Branco, ou o Grande Trono Branco, onde todos, indistintamente, todos os seres humanos estarão diante desse trono. E todos serão julgados pelas as coisas que estão escritas no livro da vida. E se você for achado digno, você estará morando no paraíso, no céu com ele. Mas se você for achado indigno, o seu lugar será o lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, isso quer dizer de que quando Jesus ele voltar nas nuvens, os mortos ressuscitarão primeiro, tanto ímpio como os crentes. Eles vão ressuscitar. Os ímpios, o seu corpo vão ressuscitar e vão se apegar à sua alma que está lá no Hades. O Hades ainda não é o inferno. Não é o inferno. Agora, o corpo dos crentes, eles vão para o paraíso, que é o seio de Abraão, que ainda não é o céu. Ainda não é o céu. Mas quando Jesus Cristo, depois que ele derramar sua ira, no livro de Apocalipse está escrito que vai vir um grande despejar da ira do Deus Todo-Poderoso sobre esta terra,
quando ele julgar todas as coisas diante do grande trono branco, então a alma do ímpio e o corpo do ímpio se apegarão ao seu espírito, e eles serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Aí que está o perigo. A segunda morte é a eternidade. Ali não tem como você mais voltar. Ali você estará para todo sempre com sofrimento. Ali a Bíblia diz que o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre. E os crentes em Cristo Jesus, todos os cristãos, todos aqueles que foram verdadeiros a Deus, a Bíblia diz que a sua alma se apegará ao seu corpo e se unirá ao seu espírito, e todos eles estarão para todo sempre no novo céu e na nova terra. Por que é que Deus guardou lá no Éden a árvore da vida? Sabe por quê? Porque é o que está escrito no capítulo 2, do versículo 22 do livro de Apocalipse. Vou ler o primeiro capítulo. Diz assim: E me mostrou o rio puro de água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Quando fala de Deus é Deus, e quando fala de Cordeiro está falando de Jesus. E quando está falando de água, está falando do Espírito Santo. E no meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida. Lembra que lá no Éden Deus teve que colocar querubim para guardar a árvore da vida? Porque o homem já havia comido da árvore do bem e do mal, e eles viram que eles estavam nus. E se o homem tocasse nessa árvore, que é a árvore da vida, eles se tornariam imortais. Por isso que Satanás entrou no corpo da serpente. E ele queria que o homem tocasse nessa árvore, porque se tocasse nessa árvore, os homens seriam semelhantes a Deus. E Deus não permitiu. Deus colocou querubins ao redor dessa árvore para que o homem não pudesse tocar, porque ela, no futuro, no novo céu e na nova terra, diz a palavra de Deus, que ela vai produzir 12 frutos para os 12 meses do ano, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Imagine você pegar simplesmente numa folha, a folha dessa árvore da vida, e comer ela, e ela lhe ser saúde. Quantas pessoas hoje acometidas pelos cânceres? Regis e Rafael, vai para lá agora. Tantas pessoas hoje acometidas pelo câncer. E o câncer, em sua vez, a quimioterapia, a radioterapia, causam tanto danos para pessoas. Pessoas aí que estão muitas vezes se intoxicando com tantos medicamentos, que só a misericórdia de Deus. Mas a Bíblia diz que no novo céu e na nova terra, lá haverá a árvore da vida, que produz 12 frutos. E ali haverá suas folhas, que serão saúde para as nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, e nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os iluminará, e reinarão para
todo o sempre. No céu nós não iremos precisar mais dessa luz artificial, porque a própria glória de Deus iluminará todo o universo. E ali, irmãos, nunca mais haverá choro, tristeza e nem dor. E nós estaremos juntamente com Ele para todo o sempre. E Ele vai dizer assim: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que guardam os mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e que possam entrar na cidade pelas portas. Porque ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi e a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça a água da vida. Porque eu testifico de tudo aquilo que eu ouvir, as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar as quaisquer palavras deste livro, desta profecia, Deus tirará da sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas no livro. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Assim termina o livro de Apocalipse, irmão, com uma grande promessa de novos céus e nova terra, aonde nunca mais haverá dor, tristeza, rancor, ódio, nada de que nos causa dano nesse mundo, no novo céus e nova terra não existirá. Irmão Rodrigo, como é que eu faço para ir para lá? É simples. É você entregar a sua vida a Jesus Cristo. Você entregando a sua vida a Jesus Cristo, você praticamente terá já 90% de chance de entrar no reino dos céus. Para que você possa ter ideia como isso é um fato verídico, Jesus está sendo crucificado entre dois ladrões. Mas Jesus não era ladrão. Ele foi crucificado porque estava escrito que ele iria passar por isso por causa dos nossos pecados, por causa do pecado da multidão. Então ele estava no meio sendo crucificado entre dois ladrões. Um deles não fez caso de nada, mas o outro arrependido disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus ele vai olhar para o ladrão que se arrependeu e disse: hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Pode ser hoje. Eu não sei quantos dias que lhe restam de vida, quantos anos que faltam para você viver e peregrinar nessa terra. Mas uma coisa é certa: se você aceitar e deixar ele escrever o seu nome no livro da vida, naquele dia ele vai abrir o livro. E se o seu nome estiver escrito lá, ele vai dizer para você: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino do céu que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que Deus te abençoe e te guarde. Peço oração para vocês, irmãos. Ore pelo irmão Diácono Rodrigo, por minha família,
E nós estaremos constantemente ainda nos estudos da palavra de Deus. Porque nós estamos passando por um momento de enfermidade. Eu não tenho saído da minha casa. Quem mais sai é a minha esposa para ir nos cultos. E eu, de vez em quando, vou no culto da minha igreja aqui na cidade de Olinto, Noronha. Por causa de uns problemas que eu ando tendo. Mas eu só peço oração. Porque Deus, a minha vida está na mão de Deus. Deus está no controle de tudo. Que Deus abençoe você, irmão Israel. Esse jovem aí, guerreiro. Grande amigo, Fernando Domingos. Que Deus te abençoe. Mãe, a minha mãe. O que a gente poderia dizer de uma mãe, irmãos? Que Deus abençoe a senhora poderosamente. Que te dê saúde, mãe. Em nome de Jesus. Pastor Jairo, grande homem de Deus. Pastor que está ali dirigindo a cidade de Jesuânia. Vamos orar para esse pastor aí, irmãos. Está tendo uma festa mundana lá, congada. Esta é uma festa sacrificada a demônios. Os demônios estão soltos por aí, viu? Cuidado você que pega essas estradas aí, ó. De Olimpo, Noronha, Lambari. Essas encruzilhadas aí onde você muitas vezes encontra essas cruzes aí. Cruz, na verdade, é maldição. Para você que não sabe, cruz é maldição. A Bíblia diz, maldito é todo aquele que foi crucificado no madeiro. A cruz só tem valor para nós porque Jesus morreu na cruz. Foi um tipo de morte que existia naquela época. Mas cruz é maldição. A Késia, que Deus te abençoe, Késia, em nome de Jesus. Deus abençoe você poderosamente. Sua vida. Você sabe muito bem que Deus tem um projeto muito grande na sua vida. Os projetos de Deus muitas vezes estão parados por conta de nós mesmos. Mas que Deus possa clarear a tua cabeça, a tua mente, que você continue sendo essa serva de Deus. Você continue adorando a Deus, pedindo discernimento a Deus. Luiz Henrique, esse homem de Deus da cidade de Jesuânia, constantemente nós estamos vendo as lives dele, ele também tem visto as nossas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Neide, eita mulher que faz um bolo gostoso, tá aí. Quando nós trabalhávamos no Lago Hotel, essa mulher aí trabalhou, uma grande guerreira ali na cidade de Lambari. Um abraço para você, para o seu esposo, para os seus filhos. Deus te abençoe em nome de Jesus. Lincoln, que Deus te abençoe também, Lincoln, em nome de Jesus, jovem. A Bíblia diz assim: jovens, eu vos escrevi porque vós sois forte. A palavra de Deus já está em vós e já venceste o maligno. A palavra de Deus já está em vocês. Basta vocês procurarem a Deus, hein? Corra atrás de Deus, hein? Flávia, minha ex-cunhada, Flávia Fernandes. É a Flávia mesmo. Que Deus te abençoe também, Flávia, em nome de Jesus. Deus te dê saúde, que dê força para você, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe toda a sua família, os seus familiares, seu João, Fernando, a Fernanda, ao seu sobrinho, a todas as criançadas que constantemente estão na sua casa aí brincando, a cada um. Que Deus lhe dê força, saúde e vitória. Peço oração para cada um de vocês, viu? Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Se possível for, compartilhe essa mensagem para que mais pessoas possam compreender mais um pouco o livro de Apocalipse.